Ó, nós transmitimos o Todo Seu do coração da mais paulista das avenidas. Um dos pontos mais visitados pelos turistas nessa terra da garoa é aqui onde nós estamos. Mas são muitos os lugares que escondem histórias, poemas, curiosidades e que merecem ser destacados e homenageados. Assim fez esse jornalista que desvendou trilhas literárias da Pauliceia na companhia de grandes escritores. Como diz a letra de Caetano Veloso, por trás da dura poesia concreta de tuas esquinas, São Paulo revela outros mistérios poéticos. Nós vamos conversar com este competente especialista em jornalismo literário que está conosco, que é o João Correia Filho. Boa noite, João. Obrigado por ter vindo, meu irmão. Que agradeço. Você sabe que eu sou o mais paulista dos cariocas. Eu sou apaixonado por São Paulo. Apaixonado. Por favor, está em casa, né, João? Muito obrigado. João, esse livro, São Paulo, literalmente, lista 11, está escrito aqui, 11 itinerários totalmente paulistanos, mas de uma forma diferente e mais gostosa do que eu estou acostumado a ver, né? A mesmice não está no teu livro. Como é que surgiu a ideia de falar um pouco mais sobre a Terra da Garoa na companhia de grandes nomes da nossa literatura? Eu estou curiosíssimo dessa história. Então, Rony, na verdade, o São Paulo literalmente faz parte de uma coleção de guias turísticos literários, né? Tá. Que começou com Lisboa em Pessoa. Inclusive, estive aqui, numa viagem para Portugal, tive a ideia de fazer um guia turístico de Lisboa a partir da literatura do Fernando Pessoa. E a ideia deu muito certo, o Lisboa em Pessoa foi lançado em 2011, 2012, foi um dos ganhadores do Prêmio Jabuti. Foi um livro que teve uma... Você é insuportável. Teve uma história legal, tal. Você é muito insuportável ganhando Jabuti. E aí, como a ideia deu certo, fizemos Paris, A Luz de Paris, e agora São Paulo. Acho que é a continuidade de uma coleção e o próximo Buenos Aires, que já está no E que é uma cidade que eu gosto muito, Buenos Aires, gosto muito. Muito agora, por onde a viagem começa e até onde ela nos leva? Olha, Rony, assim, geograficamente é interessante que o guia segue um pouco a geografia da cidade como ela se constrói. Então, inicia-se no triângulo, no que nós chamamos de triângulo histórico, que é aquela região bem central ali, vai para o que se foi chamado de Centro Novo, né, região do Teatro Municipal, o que a gente chama de centro expandido, e chega até as periferias de São Paulo, né, que é onde acontece hoje, acho que a grande revolução literária hoje está na periferia, nos saraus de poesia. Então ele começa no mais tradicional, no centro da cidade, percorre a cidade até chegar nos saraus de literatura que estão na periferia de São Paulo. Gosto muito de um sarau de literatura. Nosso diretor adora também. É a grande revolução literária, eu acho, hoje. Também acho. Agora, cada cantinho do que chamo de nossa selva de pedra, isso me incomoda muito, me incomoda muito, mas tem a sua história e deixa a sua importância. Você acredita que existe um local que pode ser considerado como o que mais tem a cara de São Paulo? Rony, é muito difícil, acho que tem muitos lugares, né? Podemos pensar no Monumento às Bandeiras, podemos pensar na Praça da Luz, na Avenida Paulista. Acho que dá para se pensar em muita coisa. Tem as casas dos escritores, tem a casa do Mário de Andrade. Sim, tanta coisa. Aonde se faz os saraus, inclusive aqui na nossa Avenida Paulista, na Casa das Rosas. Você vê, aquela mega escultura de Brecheret, meu Deus, aquilo é tão deixa que eu empurro. Acho aquilo maravilhoso, sabia? É muito lindo mesmo. Em termos de arquitetura, a própria Oca, olha, eu vou dizer, tem coisa... Porque eu me lembro que quando eu vim morar em São Paulo, eu me maravilhava com essas coisas, né? O centro de São Paulo foi um dos lugares mais elegantes que eu conheci na minha vida. Hoje, essa coisa degradada, mas na época, eu ia no cinema, João, antes de começar, um quarteto de corda tocando Mozart. Minha paixão por século XVIII, em termos de música, é uma coisa absurda. Eu via aquilo, eu não acreditava, aquelas poltronas de veludo. Que pena. Mas estão tentando, né? Vamos ver. Mas ainda tem muita beleza, Rony. Ainda tem muita coisa. Já que você está falando dessa viagem literária, eu tenho o meu. Não sei se você tem. Na sua opinião, qual é o escritor que mais representa São Paulo? Olha, podem ser 3? Pode. Eu acho que eu fico com uma trinca, que é Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida. Durante a pesquisa do guia, eles cresceram porque eles moraram aqui, escreveram sobre São Paulo. Eu acho que esses 3 é a trinca
dos grandes que escreveram sobre São Paulo. Se nós pensarmos em contemporaneidade, o herdeiro do título Guilherme de Almeida, de príncipe dos poetas, é o Paulo Bonfim. Sim. Paulo Bonfim seguramente é o autor que mais ama e que mais incensa São Paulo. Nunca vi nada igual. Esse é o meu. Vai lá de Mário de Andrade, deixa eu ver no molhado, né? Então, mas é difícil a gente definir, porque você lembra do Paulo Bonfim, eu poderia falar do Alcântara Machado, poderia falar do João Antônio. O João Antônio, olha quanta gente. É que eu estou falando agora da contemporaneidade. O cara que está aqui com a gente, vem ao programa sempre. Marcos Rey outro também que tem uma relação muito grande com São Paulo. Não sei se você sabe, o Marcos Rey ele foi cremado e pediu para a esposa, com um helicóptero, jogar as cinzas dele sobre São Paulo. Poxa vida. Pelo amor que ele tinha para São Paulo. Eu tenho amor nessa cidade também, que você não faz ideia. A cidade de São Paulo é enorme, tem um monte de pontos turísticos, mas nem todos eles são conhecidos. O que você destaca nessa, João? Olha, Rony, pensando na questão da literatura, um lugarzinho que virou o meu xodó, assim, é a Casa Guilherme de Almeida. Sim! Que é um museuzinho, eu digo museuzinho no sentido que é intimista. É intimista, aconchegante. Eu gosto muito também. Gosto muito. E a gente tem nós pensamos muito, talvez em Europa, quando pensamos em viajar, né? E se você vai para Paris, por exemplo, você tem a casa do Balzac, sim, você tem a casa do Victor Hugo, e eu acho que a Casa do Guilherme de Almeida é similar a essas casas, que é uma casa intimista, onde você conhece a intimidade do autor e viaja pela história também, porque ela tem quadros de Tarsila, tem esculturas do Brecheret que foram dadas para o Guilherme de Almeida de presente. Então tem um quadro, se eu não me engano, não sei se é da Anitta ou da Tarsila, que é a esposa do Guilherme de Almeida. Elas pintaram a esposa do Guilherme de Almeida e está na sala. Agora me deu uma confundi, porque tem Anitta e tem Tarsila. Eu não me lembro se o retrato eu acho que foi a Anitta que pintou. Então, eu prefiro não arriscar. Mas ou a Tarsila ou a Anitta, porque ambas têm quadros na casa, na sala do Guilherme de Almeida. Que então, coisa maravilhosa. Eu gosto muito. Inclusive, você mesmo fotografou, que a produção me disse, alguns deles, né? Que você trouxe fotos e tudo. Eu queria ver, vamos ver algumas das suas fotos. Vai explicando pra gente. Tá. Vamos rodar a criançada aí que vão... do colégio, né? Aí nasceu tudo, aí começou Aí nasceu tudo, exatamente. Aí foi rezada a Não era exatamente missa. isso, era uma taperinha, mas... Isso. O marco é esse aí. Teatro Municipal, palco da Semana de 22, Grande Revolução e acabou em modernismo. 1911 a construção dele. Isso, exatamente. Um dos prédios mais bonitos de São Paulo. Seguramente, para mim é o mais bonito de todos. Isso eu acho a coisa mais linda. É difícil dizer. Isso é lindo, rapaz. A Estação da Luz é uma coisa linda, né? Representante inglesa, né? Inglesona mesmo. Por isso que eu digo, São Paulo tem tanta coisa que é difícil, né? Você vê, Copan, que é uma outra Você vê que é uma escultura, isso aí é uma escultura. Copan, né? O que mais temos aí? O Museu de São Paulo, que todo mundo conhece como Museu do Ipiranga, né? Está em reforma. Está em reforma. Não abriu ainda. É que eu falei agora há pouco, né? Vitor Brecheret, Monumento às Bandeiras, que todo mundo chama de deixa que eu empurro, inclusive eu. Ou empurra, tem os dois. Ou empurra. Ai. A Marginal Pinheiros, e acho que a graça a brincadeira é conseguir dar poesia, inclusive ali você local... deixou azul a água, que Deus me livre, ninguém está ouvindo a gente, mas é esgoto em céu aberto. Você deixou azul, lindo, olha que beleza. Acho que tem sua beleza. E é o Beco do Batman, na Vila Madalena. Eu sei onde é que é, já estive lá. Pintura, né? Um grande centro de street art. Foi, o Roberto Rodrigues me levou lá. Super muito legal. Eu não conhecia. E é muito eu entrei no beco, é bem paulistano, né? Bom, o que você pode ressaltar de mais curioso no seu livro, interessante, durante essa pesquisa? Que, claro, que se demanda pesquisa, né? Sim, muita pesquisa. O projeto todo do livro é um ano de pesquisa, né? Se colocarmos a parte de bibliografia. Bom, Rony, tem muita história, né? Mas uma história que eu acho que é curiosa e até engraçada. Tem uma estátua na frente da Faculdade de Direito do Largo São Francisco que está escrito Álvares de Azevedo e tem a data e tal. E essa estátua foi uma homenagem que os alunos da Faculdade de Direito fizeram para o Álvares de Azevedo, fizeram um concurso do grande representante da poesia e tal. E aí essa estátua, inclusive, estava na Praça da República. E
a Lígia Fagundes Telles um dia passou lá e falou, nossa, isso aqui parece mais o Fagundes Varela. Não é o Álvaro de Azevedo, é o Fagundes Varela. E aí surge a lenda da cabeça trocada. Ai, que dizem que trocaram o Álvaro de Azevedo pelo Fagundes Varela. E é muito curioso, se pegar uma foto dos dois, um retrato dos dois, vai se perceber que é muito parecido, que poderia ser os dois. Exatamente, legal isso aí. Bom, você homenageia nomes no seu livro, mas que são os mais marcantes aqui na nossa história, mas qual foi o principal objetivo em escrever esse livro? Acho que a coleção, de forma geral, tem como o principal objetivo, acho que talvez dois principais objetivos. Um é oferecer para o leitor um filtro da poesia, um filtro da literatura, para que se veja São Paulo. Acho que esse é outro. E eu acho que o segundo é incentivar a ler, é que as pessoas vejam São Paulo e tenham vontade de ler um livro, pelo menos. Eu digo que se eu souber que alguém lê um livro porque lê o meu guia, eu estou satisfeito. Eu acho que eu cumpri a função como jornalista. Está justificada uma carreira numa história dessa. De fato, viu? Eu sou rato de biblioteca e acho também que se as pessoas lessem um pouquinho mais, esse seria um mundo infinitamente melhor e mais gentil. Eu acredito muito nisso e digo sempre que eu milito na literatura. Acho que a literatura mudou a minha vida e mudou de muita gente que eu conheço e acredito nisso. Seguramente. João, obrigado por ter vindo, meu irmão. Imagina, eu que agradeço. Olha, esse é o João Correia Filho, autor do livro São Paulo Literalmente. Vou mostrar o livro dele, né? Porque eu sei que estavam frisando o livro. Olha ele aí, olha que bonita a capa, os cavalos do Brecheret, olha que lindo. E o passarinho. Aí o passarinho. Que é a poesia do concreto. Exato, poesia do concreto, né? Eu gosto dessas metáforas, bacana isso. Autor do livro São Paulo Literalmente, publicado pela editora Leia. Quer deixar algum recado? Eu quero. Então deixa. Eu acho que eu diria para as pessoas que estão assistindo a gente que percam um pouco esse medo dessa São Paulo do concreto e percebam que São Paulo é muito, muito poética e está muito além disso que a gente vê por fora. São Paulo é uma cidade encantadora. É minha amada São Paulo. Amo essa cidade, pode ter certeza, com todos os problemas dela. Obrigado, João. Imagina. Bom, esse programa é mesmo a cara de Sampa, fala a verdade. E a nossa cidade é esse charme todo porque é pura globalização. E é a capital mundial da gastronomia, ou não? A prova disso será feita no nosso Espaço Gourmet em 2 minutos. Então, nada de azedar comigo, que eu volto já. Até já.